Hoje acontece uma vigília para protestar contra o ex-PM Jefferson Romiro Lopes Goulart, de 60 anos, que está condenado por estuprar e matar o sobrinho de 12 anos em Porto Alegre. Segundo a polícia, ele está foragido. A matéria é de João Gabriel Pezzini. Não, a matéria não, ele está ao vivo, né? João Gabriel, toca a ficha aí. Boa tarde. Oi, Ribeiro. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Boa Tarde Rio Grande. Eu estou em frente ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, porque acontece agora a vigília para pedir justiça pela morte, então, de Andrei Goulart. A morte, inclusive, que fez 9 anos ontem, no último domingo, fez 9 anos que aconteceu, então, este crime brutal aqui em Porto Alegre. O jovem Andrei tinha apenas 12 anos de idade na época, quando ele foi brutalmente assassinado e violentado pelo próprio tio Ribeiro. E aqui do meu lado está a Kátia, a mãe do Andrei, que anualmente faz essa vigília aqui em frente ao Tribunal de Justiça, justamente para pedir justiça, e esse ano tem algo a mais, né? Porque o Jefferson, como a gente disse anteriormente, está foragido há um mês, completou um mês na sexta-feira. É isso, né, Kátia? Boa tarde. Isso, boa tarde. Faz um mês que meu irmão está foragido. Então, ontem completou 9 anos do assassinato do Andrei. E o meu irmão não ficou 9 horas, 9 minutos preso. Hoje ele está foragido, condenado a 46 anos de prisão pelo assassinato e pelo estupro do Andrei. Ribeiro, a Kátia comentou agora, o Jefferson, né, que foi quem cometeu esse brutal assassinato, ele está foragido desde então do mês passado, completou um mês na sexta-feira. Por que ele está foragido? Ele foi julgado, foi condenado a 46 anos de prisão, mas acontece que esse julgamento ele aconteceu de forma remota. O Jefferson foi julgado lá do Rio de Janeiro, enquanto o julgamento de fato estava acontecendo aqui em Porto Alegre, no Fórum Central. E hoje pela manhã eu conversei com a promotora deste caso, a Lucelena Calegari, que disse, inclusive, que ela foi contrária a essa decisão desse júri acontecer à distância. Vou pedir para a produção rodar um trecho dessa entrevista que eu fiz com a promotora hoje pela manhã. Quando foi deferido que ele pudesse acompanhar por vídeo, eu interpus o recurso no tribunal e, inclusive, disse, olha, que se tiver que eu me surgia contra isso, né? Não entendia que tinha que acompanhar presencialmente, mas que se tivesse que acompanhar por vídeo, que fosse dentro do fórum, de algum fórum do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, a decisão não foi essa, né? O tribunal não acolheu o meu pedido, né? A juíza já não tinha acolhido. E, Ribeiro, a promotora, nessa mesma entrevista, ela comenta que muitos casos parecidos estão acontecendo. É devido a uma determinação do Supremo que a pessoa deve ser presa apenas depois que for dada a sentença. Então, muitos réus estão fugindo enquanto o júri está votando se a pessoa vai ser presa ou não. Vamos rodar esse trecho da entrevista. Estamos enfrentando a seguinte situação corriqueiramente: os réus soltos, na hora que se vai votar os quesitos, que vão ser votadas as decisões dos jurados, que as pessoas são retiradas do plenário, eles têm se evadido. A semana passada ainda minha colega passou por essa situação. E aí a gente tem que cumprir mandados em outros lugares. Quer dizer que mesmo quando eles estão dentro do fórum, o que eu quero dizer é isso, a gente não tem como segregá-los na hora de fazer a votação, porque até aquele momento eles ainda estão soltos. Então tu veja só que eu tive esse ano mais de um julgamento que enquanto a gente julgava, ou enquanto os jurados tomavam uma decisão para condenar, né, que o absolver, mas no caso condenando, que enquanto eles tomaram essa decisão, a gente termina de fazer a votação, os réus já tinham saído de dentro do fórum. E, Ribeiro, a promotora também disse para mim, hoje pela manhã, que o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, junto à Polícia Civil, estão incansavelmente procurando, então, por Jefferson, que está foragido há pouco mais de um mês. Vou pedir para o cinegrafista Cláudio Pato mostrar o cartaz que os familiares aqui do Andrei estão segurando, onde está estampado o rosto do Jefferson. E, Kátia, na sexta-feira passada a gente conversava sobre isso, né, sobre esse um mês que ele está foragido, e uma coisa que você me disse na ocasião foi que o rosto dele também deve ser lembrado, até para as pessoas, se encontrarem ele por algum acaso, denunciarem a polícia, é isso, né?
Isso, exatamente. O rosto do Andrei se tornou bem público, né? Bastante conhecido. E hoje eu quero que o rosto do meu irmão seja reconhecido para que alguém consiga identificar ele em algum lugar e faça a denúncia, né? Que ele está foragido. Sim. E Kátia, 9 anos desse crime bárbaro aqui, essa vigília que acontece anualmente. Que mensagem assim tu tem para mandar também para os nossos telespectadores, mas uma mensagem a respeito, né, de tudo isso que aconteceu e desses 9 anos do crime? De que eu não vou desistir, eu vou continuar lutando pela justiça. O amor que eu tenho ao Andrei me motiva todos os dias a continuar essa luta. E eu peço ajuda das pessoas, se alguém vê alguém parecido com ele, né, faça uma denúncia anônima, porque nós temos que encerrar esse ciclo. Encerrando esse ciclo, nós não vamos continuar sem o Andrei, mas nós temos que mostrar para a sociedade que quem comete um crime vai ser preso. E eu acho que o principal dessa história, para quem a gente deve, eu devo, a sociedade, as polícias, é para o Andrei. A gente tem que encerrar esse ciclo da justiça. O Andrei nós não vamos ter, mas a gente tem que encerrar com o meu irmão preso. Muito obrigado, viu, Kátia? É isso, Ribeiro, essa vigília, então, em memória ao Andrei, também pedindo justiça. Afinal, o assassino deste crime bárbaro está foragido há pouco mais de um mês. Ele que foi julgado à distância, estava no apartamento do Rio de Janeiro e quando a polícia chegou lá para prendê-lo, ainda no dia 28 de outubro, ele já não estava mais lá e não foi visto desde então, Ribeiro. Essa vigília, JG, é para ter a repercussão que está tendo, por exemplo, e para que se acelerem as buscas, é isso? Ribeiro, a vigília, na verdade, tem o objetivo de fazer uma homenagem para o Andrei, mas principalmente esse ano, né, que o julgamento aconteceu e o Jefferson estava foragido, também tem esse objetivo de pedir justiça, de pedir para que a própria justiça, a própria polícia, né, agilize essa questão das bússolas pelo Jefferson, porque ele deve ser preso por esse crime que ele cometeu. Uma coisa que me chama a atenção, que a promotora falou ali, João, que está acontecendo muitos casos de que a justiça só prende quando houver a sentença. Mas me parece, e eu não quero entrar, gente, eu juro que eu não vou entrar e misturar os assuntos. Mas nos últimos dias nós acompanhamos aí, né, uma intensa movimentação jurídica, né? É óbvio que tem um viés político, não há dúvida nenhuma, tá? Que é exatamente a justiça se antecipando ao risco de fuga e formalizando uma detenção, tá? Então, eu acho que tem que a justiça tem que se rever aí, né? Ou se decidir o que é que vale. Tu não te parece, JG? Ribeiro, claro que são casos muito diferentes, né? E também depende muito da Polícia Civil pedir a prisão preventiva ou não de determinado réu, de determinada pessoa, na verdade, que está sendo investigada. No caso do Jefferson, a gente sabe que ele não estava com a prisão preventiva expedível, ele não estava preso nem temporariamente, nem preventivamente, estava solto. Inclusive, a promotora disse que ele não foi responsabilizado nem por um segundo por esse crime que ele cometeu. A Kátia, que está aqui ao meu lado, pode até confirmar isso. Ele não chegou a ser preso em nenhum momento, Jefferson, né, por esse crime. Não, em nenhum momento ele ficou preso. Ele respondeu todo o processo em liberdade. E eu acho que isso deu direito na cabeça dele de fugir. Ribeiro, então é um processo que desde o começo ele responde em liberdade, diferente de outros processos que a pessoa ela é presa temporariamente, preventivamente, antes, para ela já ser julgada em detenção. Não foi o caso do Jefferson. Bom, mande um abraço para esta mãe aí. A gente não consegue medir a dor, porque só quem perde um filho pode, né, saber a dor que esta mãe está passando, né? E tomara que os seus objetivos alcancem aquilo que eles desejam aí, tá certo? Tá certo, Ribeiro. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Sabe que até é um assunto pesado, né, gente? Pesado. Família, né, gente? Acabei de falar de família. Vamos aguardar, porque certamente nós teremos novos capítulos dessa investigação. A Polícia Civil desmascarou o esquema de rinha